O artigo 2007 ele tem uma força tamanha, na verdade 2006, né, que o 2007 é a continuação dele. E ele ainda é pouco utilizado, pouco lembrado. Ele fala da dispensa da colação. É claro, observando ali aquele 50% que você pode dispor livremente, você pode doar ou via testamento, inclusive para herdeiros necessários, e constar que aquele bem, ele está ali, ele faz parte, né, dos 50% que você pode doar livremente, e você dispensa da colação. Né? Então seria-se uma forma de um herdeiro, entre aspas, receber mais do que o outro, né? Inclusive o herdeiro necessário. E aí tem decisões, né? E eu acho que esse instrumento ainda ele é esquecido, né? Agora, é importante lembrar que no próprio instrumento, seja de doação ou do testamento, tem que constar expressamente que aquele bem ali está dispensado de ser colacionado e que ele, aquele bem, aquele patrimônio, o que seja, faz parte dos 50% que poderia ser disposto livremente. E aí vem uma dica que eu falo lá no curso de planejamento sucessório patrimonial, que já é uma dica velha aqui, porque vem sempre aquela história. Afinal de contas, isso era patrimônio que poderia ser disposto livremente ou não? Isso realmente, será que fazia parte daqueles 50% excedente? Como é que eu provo isso? E eu sempre falo do raio-x, né? Do raio-x daquele momento. Uma fotografia ali, daquele momento, do patrimônio. Então, sempre que houver doações, testamentos, alguma questão, até envolvendo adiantamentos da legítima, contendo ou não essa dispensa de colação, é importante que você tenha documentos que mostrem a valorização daquele patrimônio no conjunto do acervo. Como assim? Às vezes é o caso de você ter uma avaliação mesmo, de um perito ou de um avaliador imobiliário, declaração de imposto de renda mostrando aqui, ó, o patrimônio na época era 100, ó. Esse bem que foi doado aqui valia só 20, está aqui a avaliação do avaliador, de um perito avaliador, que seja, né? Tudo declarado, bonitinho, guardar aquilo ali. Porque lá na frente, pode ser que um bem tenha valorizado mais, outro bem perdido valor. Aí falar assim, não, mas espera aí, esse bem que você está aí hoje, ele vale muito mais que todo o resto do patrimônio. Mas aí você vai falar, não, ok, só que na época, olha aqui, ó, estava assim, estava assado. Aí vai entrar para uma outra discussão. Não, então fez de caso pensado, já sabia que ia valorizar desse jeito. E aí já entra por uma discussão assim mais do se, que aí é difícil de provar, né, gente? Essa coisa dos profetas do acontecido. Eu tenho falado cada vez mais essa expressão, que no direito, né, quando tem muito profeta do acontecido, e infelizmente tem muito colega nosso que olha a situação depois de realizada e fala, pois é, mas se na época eu tivesse feito isso e isso, mas na época o olhar era outro, a situação era outra, então você, na medida das suas possibilidades, se resguardar para ter essa realidade daquele momento, daquela doação, daquele testamento devidamente recortada, eu acho que é uma grande dica, uma dica de ouro, para evitar esses profetas aí do acontecido. Né? Um tal de, depois que a sentença saiu, transitou, houve o recurso, mas se tivesse feito essa prova, ou se a testemunha tivesse falado isso, mas aí, pelo amor de Deus, aí já passou, né? Se o Henrique Dourado tivesse batido o pênalti ontem, tinha sido diferente. Se, né? Para quem não sabe, eu sou cruzeirense, né? Então para quem viu o jogo aí ontem, mas enfim, mas é só uma brincadeira, né? Que eu acho que a gente tem que, uma brincadeira, mas que tem um desdobramento sério, né? Porque a gente vê às vezes muitos colegas criticando o trabalho do outro, mas com esse olhar assim depois do acontecido, né? Então, para a gente se resguardar, para documentalmente estar mais resguardado possível para mostrar a realidade daquele momento, né? A realidade daquela situação, retratar ela
que seja 10, 20 anos depois. Olha, naquela época era assim, tá vendo? Tinha esse valor, valia isso e tal. Depois que aconteceu. E aí a gente sabe que o mercado é quase uma esfinge, né? Aquela coisa, decifra-me ou devoro-te, né? Embora aí tenha gente que entenda mais disso, mas enfim. Mas para não se cercar de precaução para evitar, né? Ou pelo menos minimizar esse tipo de discussão, ok?